Vamos a mais um vídeo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiana Monteiro, sou terapeuta e eu sou especialista em relacionamento abusivo. Como eu sou uma pessoa sobrevivente de vários relacionamentos abusivos, é por isso que eu resolvi trazer esses conteúdos em forma de vídeo para que você possa identificar se isso está acontecendo com você, que tipo de comportamento, o que tipo de mudança você precisa fazer na sua vida para não viver e nem conviver mais com pessoas que são abusadoras psicologicamente, pessoas agressivas, manipuladoras, pessoas narcisistas da vida. O que mais a gente encontra por aí são pessoas narcisistas. E nós precisamos, para conseguir lidar com essas pessoas, precisamos cuidar de nós e identificar que tipo de comportamento negativo que estas pessoas estão tendo conosco para que nós possamos então fazer a mudança que tanto a gente necessita. Toda vez que nós procuramos ter paz, nós precisamos fazer mudanças. Todas as vezes que nós não queremos mais sofrer, nós precisamos também fazer mudança. Aceitar o inaceitável, isso não dá mais. Então vamos aqui hoje falar de um tema bastante especial, que é por que você tem medo de perder? Essas pessoas narcisistas, principalmente, ela sempre vai te colocar numa posição de medo. E quando você tem esse medo de perder, você não está tendo medo de perder a pessoa. Você tem outros medos. E é nesse vídeo que eu vou explicar. Seja muito bem-vindo! Caso você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você faça parte do canal agora, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, comenta, compartilha. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Isso é normas do YouTube, tá, gente? Às vezes aqui eu não gosto de ficar pedindo que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Mas eu começo fazendo isso logo do começo e depois eu termino o vídeo falando isso também, para que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal. O YouTube ele só entende que você gostou quando você comenta, quando você curte. Então ele leva esse vídeo para outras pessoas que também precisam ter essa informação que eu trago aqui. Então, já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? E se você que já faz parte do canal, né, eu quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada por você continuar aqui sempre comigo. Vamos lá a mais um vídeo e vamos falar hoje sobre por que a gente não gosta de perder, né? Vamos entender que o que a gente não gosta de perder, primeiro, nós não fomos condicionados a perder. A gente não aceita perder. Nenhum ser humano aceita perder. Porque perder dói, perder é ruim. Desde criança, os nossos pais, eu não digo todos, né? Os meus mesmo não foram assim, mas sempre tentaram fazer de tudo para que não faltasse nada pra gente. Aí existem os pais que dão tudo para uma criança, para os seus filhos. Então, já desde o começo, desde a infância, aprendeu a não receber o não. Ou seja, sempre recebeu o sim, sempre teve tudo o que queria. E para aqueles pais que não pôde dar tudo o que queria, se esforçaram para fazer de tudo para aquela criança. Mesmo que nós, seres humanos, né, nós somos muito ingratos, então pode ter pais que fizeram de tudo e mesmo assim os filhos não conseguem aí levantar a mão para o céu e agradecer por isso. Vai aprender a partir do momento que se torna pai, se torna mãe. Bom, normal. A gente só aprende quando nós estamos no mesmo caminho que julgamos. Mas enfim, por que que nós não gostamos de perder? Primeiro, como eu te falei, desde a infância não aprendemos a perder. Criança costuma muito fazer birras, chorar, gritar, ficar nervosa. Por quê? Porque quando quer alguma coisa, ela tem que ter aquilo para ela. Então, às vezes, ela não sabe nem para que ela quer, mas ela tem que ter aquilo. Seja um brinquedo, hoje em dia as crianças choram por causa de um celular, né? As crianças estão mais antenadas em tecnologia do que os adultos. Enfim, a criança, ela só quer. Não sabe nem para que ela quer, mas ela quer. Por quê?
A partir do momento que ela consegue aquilo que ela fez, a birra, que ela chorou, que ela gritou, que ela fez aquela, né, aquele auê todo para conseguir aquilo que ela quer, automaticamente, ela recebendo o que ela fez, né, todo aquele drama para ela conseguir aquilo, automaticamente ela vai ter aquele alívio, aquele prazer que seja momentâneo. Então aquela alegria, aquela sensação de, ai, eu consegui. Isso, gente, acontece com nós quando se tornamos adultos. Internamente, todos nós temos uma criança interior. Seja essa criança traumática, seja essa criança alegre, divertida, né? Você pode encontrar adultos assim. É uma criança que está interna dela, onde toma conta em alguns momentos da vida. Não podemos ser assim essa criança 24 horas por dia, porque adulto precisa ser responsável. Em muitos casos, né, em muitas situações. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Mas a gente não aceita perder, a gente não gosta de perder. E por quê? Em muitos casos que não aceitamos perder, é porque essa perda ela dói. E qual é a parte que mais mexe conosco? É o sentimental, é o coração. Quando há alguma separação, então você sente que você perdeu a outra pessoa. Se é traição, então você sente que foi trocada, que perdeu a outra pessoa, que perdeu a pessoa que você gosta para uma outra pessoa. Ou seja, você vai querer encontrar defeito em tudo em você. Motivos que explicam o porquê você foi traída, o porquê você foi trocada. Só que assim, a perda é porque a gente não foi ensinada desde criança a perder. Se tivéssemos sido condicionada a perder, saberíamos lidar com aquilo. Entenda que na maioria das pessoas sabem até viver com a dor. Por quê? Porque se sofreu muito na infância, se sofreu traumas demais na infância, ela teve o tempo todo para estar ali focando na sobrevivência dela. Por isso que existe muitas pessoas que elas são mais proativas, mais rápidas, mais habilidosas, e as outras são mais lentas, mais devagar. Até em aprendizado, algumas aprendem mais rápido e outras não. A partir do momento que na infância você teve muitas perdas, muitos sentimentos aí frustrantes, ruins, negativos, essa criança, né, que acabou sofrendo tudo isso, ela foca mais na sobrevivência dela. Ou seja, para se adaptar, para entender aquela dor que sofre, para entender aqueles traumas, aquelas frustrações. Porque sim, existe adultos que sofreram muito na infância, sofreu muita frustração. E mesmo assim, quando se tornam um adulto, são difíceis de conseguir ainda lidar com o sofrimento. Alguns adultos que não sofreram na infância não sabem lidar com alguns sofrimentos de perda, então não aceita perder. Outros que tiveram seus traumas, suas frustrações desde criança, também não sabem lidar com as perdas depois, né, na fase adulta. Entenda que os dois adultos, as duas crianças, uma que teve traumas, que teve problemas na infância, e a outra que não teve traumas, que não teve problemas na infância, não consegue lidar com o sofrimento da perda? Porque nós não somos condicionados a isso. Nós não somos ensinados a perder. Nossos pais sempre estão ali tentando dar de tudo pra gente. E quando nós crescemos, olhamos outra pessoa, olhamos qualquer situação para nós, como se fosse nosso. É nosso direito. Eu tenho aquilo, aquilo é meu. Então, você pode perceber que até quando vamos citar filho, esposo, namorado, é sempre meu. Meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu filho, minha mãe, meu pai. Entenda que você não consegue ver o outro como um outro indivíduo.
A partir do momento que desde criança nós aprendemos a só ter aquilo pra gente, ou seja, nosso pai, né, minha mãe, meu pai, a gente não aprendeu a fazer essa separação do que é meu, eu sou eu e ele é ele. Essa separação de indivíduo que não foi ensinado pra gente, a gente faz o quê? A gente projeta que o outro é nós, é meu. Eu não sei se ficou bem explicado para vocês aqui, mas o sentimento de não gostar de perder, como nós adultos não gostamos de perder, é porque nós entendemos que as coisas é nossa. Todas as vezes que eu acho que algo é meu, eu não vou deixar ninguém tomar, eu não vou deixar ninguém tirar de mim. Por quê? Porque eu não sei viver sem aquilo. Eu não sei viver sem aquela pessoa. O que está por trás disso, de não saber viver sem aquela pessoa? O medo. O medo de não saber lidar com aquilo que eu tenho e não vou ter mais, ou seja, eu vou estar lidando com algo que eu desconheço. Se eu perder alguém ou algo, eu vou ficar sem, eu vou ficar sozinha. Eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com a solidão. Por isso que muitos relacionamentos acontece das pessoas não saber lidar com a perda, não saber lidar com a separação, porque ela também não sabe lidar com a dor. Ela se vê sempre com a outra pessoa, ela não sabe lidar com ela sozinha. Muitas pessoas, por ter esse vínculo muito intenso com uma outra pessoa, ela não sabe se virar na vida se não tiver outra pessoa para ajudar ela. Existe, né, entre marido e mulher, né, entre esse tipo de relacionamento, que é de parceria, de romance, né, de relacionamento amoroso, existe um ajudar o outro, mas você não pode viver a vida do outro, ou seja, vou deixar de viver a minha própria vida para viver a vida do outro, o outro vai deixar de viver a vida dele para viver a minha vida. Quando você não sabe lidar com você e com as situações, com a perda e com qualquer tipo de dor, você entende que aquela outra pessoa que está com você, ela é totalmente responsável por estar presente na sua vida, por fazer todas as suas vontades, por estar ali o tempo que você determinar que ela esteja, você não aceita viver longe dela. Por isso que existe aí dentro de relacionamento amoroso os ciúmes. Os ciúmes nada mais é que a insegurança que você tem, até mesmo de você, da situação. Você não sabe viver sem aquela pessoa, você tem medo de perder aquela pessoa. Então, o ciúmes, ele é o controle sobre o outro, o controle sobre alguma coisa, porque você não sabe ser sozinha. Você foi condicionada a ter, e a ser você não sabe ser. Então, quando nós não sabemos ser e só sabemos ter, nós vamos querer controlar o outro para ficar conosco, para ficar ali dentro daquele relacionamento. E quando eu perco a outra pessoa, ou seja, quando a outra pessoa se separa de mim, né, quando não tem mais aquele relacionamento, eu não sei andar com as minhas próprias pernas, eu não sei viver sem aquela pessoa. Eu tenho medo de descobrir quem eu sou. Eu tenho medo do que eu vou encontrar no mundo, na vida, sem aquela pessoa, porque eu não sei lidar com isso. Esse medo de perder que você tem, ele não está no seu coração. Ou seja, eu amo aquela pessoa, é por isso que eu não quero perder ela. Não é nada disso. O seu medo, ele está na sua mente, porque você não sabe lidar com a situação. Você ainda não sabe viver sozinha. Você não sabe o que é ser. Você não sabe o que é uma solitude. Ou seja,
Resumindo, o medo da perda dentro de um relacionamento, quando você perde alguém, quando você se separa de alguém, é o medo que você tem de você mesma. Você não conhece você, você não sabe como é você, quem é você de verdade. E você tem medo de se encontrar, de dar ali de frente com você e descobrir quem é você. É interessantíssimo quando você vai atrás de descobrir quem é você através do autoconhecimento, onde você se torna uma pessoa forte, conhecendo toda o seu ser, o que você gosta, como você quer viver a vida, qual tipo de gosto você tem para a vida, para as coisas, para tudo. Então, esse é o medo, porque você nunca foi condicionada a cuidar de você. Você foi condicionada a ter e cuidar do outro. Ou seja, nós como seres humanos, nós nos doamos mais do que sabemos receber. Então, quando você tem esse medo da perda, na verdade você tem um medo de lidar com a situação. Você não sabe ainda lidar com a situação. É aquela criança que não sabia viver a vida se não é o pai ou a mãe fazendo as coisas para ela. Até um copo, né, com água tem que estar vindo da mão do pai ou da mão da mãe. Então você não sabe levantar do lugar e ir lá pegar a água. Você não sabe nem da onde tira essa água. Não sabe a fonte que vem essa água. Então a falta de conhecimento durante o processo de você levantar do lugar até você ir aonde está a água, você não sabe o que você vai encontrar no caminho. E esse medo de você não saber o que você vai encontrar no caminho que faz você ficar estacionada no mesmo lugar e segurando aquilo que você acha que é seu, como seu esposo, como sua esposa, porque é meu, né? Meu esposo, minha esposa, meu filho. As coisas você acha que é sua, quando na verdade ninguém é de ninguém, né? Precisamos, quando aprendermos isso, quer dizer, vocês aprenderem isso, que ninguém é de ninguém, vocês descobrem que vocês são livres. E quando você faz algo para outra pessoa ou a outra pessoa faz algo para você, nada é através de medo, de controle, nada é por obrigação, e sim por gostar de estar ali, por saber dar, se doar e receber. E o medo da perda é somente o seu ego que não aceita perder, o orgulho que não aceita abrir mão de certas situações, de certas pessoas. Muitos relacionamentos abusivos, ele é através desses medos que as pessoas têm de não saber lidar com aquilo que está fora daquela zona de conforto dela. Então ela escolhe ficar ali dentro do relacionamento abusivo, então sofrendo horrores, sendo muito traída, né, sendo desrespeitada, desvalorizada, porque tem medo do que a vida pode entregar para ela. O sentimento de não merecimento também pode entrar nisso daí. A partir do momento que você tem esse medo de receber, você acha que não merece algo melhor do que o que você tem hoje. Então, por trás desse tanto eu não quero perder, é porque você morre de medo ficou até meio contraditório, né? Morre de medo. Você tem muito medo do que está pela frente, do que você vai precisar enfrentar, porque você ainda não descobriu o potencial e a capacidade que você tem, ou seja, a força interior que você tem para lidar com tudo na vida e com as pessoas, você ainda não descobriu.
Então, como nós não temos esse condicionamento de aprender a perder, nós não aceitamos a perder. A gente entende que o outro é como se fosse um objeto, aquilo é meu. É como uma criança agarrar uma boneca, um menino, uma criança agarrar um brinquedo e não solta, faz todo o escândalo que tiver, mas não deixa ninguém pegar aquilo dela. Isso, gente, quando nós fazemos, quando a gente tem, né, esse tipo de comportamento que nem criança, a gente entende que aquilo é nosso e não vamos entregar aquela boneca, não vamos entregar aquele brinquedo, aquele carrinho, porque ele é meu. A gente pode até se machucar com aquilo, porque a gente não quer entregar para o outro, ou seja, às vezes uma separação, você não quer entregar para uma outra pessoa, você não quer abrir mão daquilo que te dói, porque você entende que aquilo é seu. Então, esse controle que você tem é onde você precisa aprender a soltar e entender que nada nessa vida é controlado, tá? Nada nessa vida é para sempre. A gente está sempre aí se evoluindo, né? A vida tá transitória, então tudo tá mudando. Nada é para sempre, mas nem a gente é para sempre, quanto mais as pessoas na vida da gente. O que nós precisamos aprender, a partir do momento que você aprende a perder, entende que esse medo de perder é apenas medo de perder o controle, medo de perder o ego, né, o orgulho, porque você não quer abrir mão disso, não é que você não quer abrir mão da pessoa, você não quer abrir mão para sentir, né, para sentir a dor, para sentir a frustração. Você não quer abrir mão de toda aquela ilusão que você criou, aquela expectativa que você teve. E você é esse medo que você tem, é esse processo que você precisa entender. Então você não tem medo de perder a outra pessoa. Você tem medo de você mesmo. Você tem medo de ficar sozinho e não saber lidar com você sozinha. Você precisa sempre daquele outro. Então, o ideal é você aprender a conhecer você, para você saber então a lidar com o outro, a respeitar o outro. Por isso que muito dos relacionamentos, quando acontece de separação, tem muita agressividade no meio dessa separação. Porque a pessoa que ela é agressiva nessa separação, ela tem essa criança interna dela que é aquela criança controladora, aquela criança que entende que tudo é dela. Ela não consegue ainda dividir as coisas, ela não consegue abrir mão, né, de brinquedo, ela entende que tudo é dela. Ou seja, aquele adulto que não aceita uma separação, que é agressivo, ele não consegue ver que o outro é apenas um indivíduo e é livre, tem o seu livre-arbítrio para escolher aquilo que quer da vida, o caminho que quer trilhar. Você não abre mão disso porque você entende que o outro é um objeto seu. Então, quando nós achamos que a outra pessoa é nossa, significa que nós não estamos olhando o outro como indivíduo, nós estamos olhando o outro como um objeto, algo que é meu e ninguém tira. E não é por aí o caminho. Então, vamos buscar um autoconhecimento para poder entender por que você tem esse medo de perder, por que você não sabe perder. Né? Porque para perder tem que ser um jogo de cintura, tem que saber perder, né, gente? Tem que ter até a elegância para perder. Então, não é fazendo barraco, né? Fazendo que nem aquelas crianças chorando, se jogando no chão, fazendo birra, batendo porta, quebrando os brinquedos, que você vai conseguir o que você quer. O que você precisa fazer é entender o porquê você tem medo de perder esse relacionamento, porque você tem medo que essa pessoa não saia da sua vida. No fundo, o seu medo de perder, na verdade, é apenas um medo que você tem de não saber lidar com a perda. Interessante, né? Bom, eu espero que não tenha ficado complexo para vocês, mas eu trago uns outros vídeos explicando mais. E não deixe de se inscrever no canal até aqui. Foi isso que eu trouxe para vocês. Te espero em outro vídeo, trazendo mais conteúdo sobre isso. E não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu comentário e até um próximo vídeo. Até mais!